Sabe o que é pior do que ser alvo de críticas ou até de calúnias? No jogo complexo do poder é ser completamente ignorado. Ser invisível é praticamente não existir. E aí, de que adianta ter talento? Hoje a gente vai fundo na controversa Lei 6. Chame a atenção a qualquer preço. Essa frase, tirada do material original, olha, ela é brutalmente honesta. É ela que dita a regra número 1 do poder. A percepção vale mais que a realidade. Não importa o quão genial algo seja, se ninguém estiver vendo, simplesmente não conta. A lógica por trás disso é bem simples. Quem é invisível não tem poder. Se perder no meio da multidão, é o caminho mais rápido para a irrelevância. Então, a primeira tarefa não é nem ser o melhor no que se faz, mas sim sair da sombra. Ok, mas como conseguir essa visibilidade toda? A primeira estratégia é o puro espetáculo. É ser mais ousado, mais barulhento e, por que não, mais controverso que todo mundo. E olha, ninguém entendeu isso melhor que o maior showman de todos, P.T. Barnum. Para você ter uma ideia, logo no comecinho da carreira dele, o chefe do Barnum espalhou um boato de que ele era um criminoso e ele quase foi atacado por uma multidão. A lição disso tudo, notoriedade, mesmo que baseada numa mentira, vende ingresso. E quer saber? Funcionou. O círculo lotou. Agora, trabalhando sozinho, o Barnum precisava de um jeito de levar as massas para o museu dele. A solução que ele achou foi genial e quase não custou nada. Envolvia só um homem e alguns tijolos. A genialidade disso tudo, como dá pra ver aqui no passo a passo, tá na simplicidade absurda da coisa. Um homem, 5 tijolos, uma rota que não faz o menor sentido, nenhuma explicação. A falta de lógica era tão intrigante que as pessoas simplesmente não conseguiam evitar seguir o homem até a porta do museu, pagando para descobrir o tal segredo. E o resultado? Mais de 1.000 ingressos vendidos logo no primeiro dia. Isso é a prova de que a atenção gerada por um espetáculo, mesmo que sejam completamente sem sentido, se converte diretamente em poder e, claro, em lucro. E o Barnum não parava por aí. A criatividade dele parecia não ter fim. Ele contratava os piores músicos para tocar do lado de fora e fazer as pessoas entrarem no museu para fugir do barulho. Exibia uma suposta babá de 161 anos de George Washington e, quando o interesse diminuiu, soltou um boato de que ela era um robô. Para ele, escândalo era só mais uma ferramenta de marketing, simples assim. Olha só, séculos antes do Barnum, Pietro Aretino, um escritor que ficou famoso justamente por causa de controvérsias, já tinha resumido essa filosofia toda. Ser atacado é melhor do que ser ignorado. A notoriedade, seja ela qual for, é uma forma de poder. Mas calma, não é só de espetáculo que vive a atenção. E se o estilo de alguém não for o barulho, mas sim o silêncio? A segunda estratégia é o completo oposto, o mistério. É atrair a atenção não por ser visto, mas por ser apenas parcialmente compreendido. E o exemplo perfeito disso? Mata Hari. Em 1905, ela hipnotizou Paris com a sua dança exótica. Mas o verdadeiro show não era a dança em si, mas o enigma que ela criou em volta de si mesma. Ela era, tipo, uma mestra da desinformação. Para cada jornalista, ela contava uma história de origem diferente e fantástica, como a gente vê aqui. Princesa de Java, sobrevivente das selvas. Cada versão contraditória só aumentava o fascínio, forçando todo mundo a tentar resolver o quebra-cabeça que ela era. Mas a verdade mesmo era surpreendentemente comum. O nome dela era Margaretha Zelle, de uma cidadezinha na Holanda. E é nesse contraste absurdo entre a fantasia que ela vendia e a realidade monótona dela que a gente vê o verdadeiro poder do mistério, a capacidade de transformar o banal em algo magnífico. Então, por que o mistério é tão poderoso? Porque ele nunca dá uma resposta final. É que nem aquele livro que a gente não consegue largar. Enquanto as pessoas estiverem tentando decifrar alguém, a atenção delas está garantida. No mundo onde todo mundo mostra tudo, o que não se explica vira um imã. Ok, então a gente tem duas abordagens aqui. O espetáculo barulhento e o mistério sutil. Agora, vamos juntar as lições das duas coisas em alguns princípios fundamentais para atrair e, claro, manter a atenção. Essa rivalidade aqui é clássica e resume tudo perfeitamente. O Tesla talvez fosse o gênio mais brilhante, mas o Edison era o mestre do espetáculo. Ele sabia que a invenção era só metade da batalha, a outra metade era vencer a guerra pela atenção do público. Chegar a recusar um prêmio Nobel só para não dividir com Tesla foi a jogada de poder final para manter o nome dele em primeiro lugar. Então, resumindo, as regras do jogo são mais ou menos essas. É preciso associar um nome a uma imagem única. Não ter medo de controvérsia.
toda publicidade pode ser boa publicidade. Mudar sempre, como o Picasso fazia, para o público nunca saber o que esperar. E se for preciso um atalho, um ataque bem pensado a alguém já famoso pode te jogar direto para os holofotes. Mas atenção, tem um aviso muito importante aqui. Essa lei não é um passe livre para sair buscando atenção de qualquer jeito. Existem momentos em que chamar atenção é perigoso e pode levar à ruína total. A história da Lola Montez é o exemplo perfeito de como tudo pode dar errado. Primeiro, a chegada. A Rainha Vitória chega e é aplaudida de pé. Depois, a afronta. Lola entra de forma dramática bem depois da rainha já estar sentada. A reação, a rainha a ignora friamente. E o resultado, a ruína. A sociedade inteira seguiu o exemplo da rainha e o futuro de Lola foi selado naquela noite. A lição aqui é clara, né? Nunca, jamais ofusque quem está acima. Parecer desesperado por atenção não projeta poder, projeta insegurança. A verdadeira arte não é só saber como chamar atenção, mas, o mais importante, saber a hora de não chamar. E essa citação do Gracian vem para lembrar a gente desse poder mais sutil. Enquanto o espetáculo gera barulho, o mistério gera respeito, veneração. Às vezes, a contenção, quando usada do jeito certo, pode ser a forma mais potente de chamar atenção. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem relevante para a nossa era de superexposição, né? Hoje, com a atenção sendo a moeda mais valiosa que existe, o verdadeiro poder está em ser visto por todo mundo ou em ser seletivamente compreendido por poucos? A resposta para isso pode definir o sucesso no jogo moderno do poder.